Fala pessoal, beleza? Olha onde estamos aqui, local paradisíaco, local muito gostoso, tentando relaxar um pouquinho para enfrentar o resto do ano muito em breve. Mas é que nem eu postei no vídeo anterior, a gente tenta ficar longe da física, mas a física não fica longe da gente. Queria aproveitar que eu estou aqui nesse local e falar para vocês sobre um fenômeno físico que a gente aprende muito. A gente tem tópicos específicos sobre ele lá no ensino médio, quando a gente fala de formas de propagação de calor. Lembrando que calor é energia em trânsito, né? Energia térmica, como a gente costuma falar. Tudo bem? Então, estamos aqui, ó. Estão me vendo? Beleza? Quem nunca passou por isso? Você chegar numa praia, aponta pro chão aqui, filha, por favor. E ó, queimar o pé porque essa areia é quente demais, chega lá na água, tá tudo fresquinho, não é verdade? Né? E isso acontece realmente por conta de uma diferença entre os materiais. Aqui eu tenho areia, lá eu tenho água, elas têm características físicas diferentes. A areia, ela tem uma característica tal em que ela consegue absorver calor com muito mais intensidade, com mais velocidade do que a água, certo? Essa característica nós chamamos de calor específico, né? É a capacidade que um material tem de absorver calor, certo? Resumidamente é isso. Então eu tenho aqui, né, a areia, ela tem o que a gente chama de calor específico muito pequeno, ou seja, eu preciso de pouco calor para que a sua temperatura varie muito intensamente. Diferente da água, que tem um calor específico maior, ou seja, precisamos colocar mais energia para que tenha a mesma variação de temperatura que, por exemplo, a areia teria. Por isso que a água é um pouquinho, a temperatura é mais baixa e a areia é quente, né? Eu estou num local aqui onde não está muito quente. E esse fenômeno explica por que mesmo aqui no litoral, como aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, mesmo estando no litoral, temperatura 30, 35 graus, mas a gente sente certo frescor. Porque na beira do litoral nós temos sempre vento. E o que explica isso é um outro fenômeno físico, certo? Relacionado com propagação de calor. Percebam, como eu disse, aqui a areia, ela vai e absorve calor com mais intensidade, mais rapidamente do que o mar, do que a água. Então ela esquenta mais, vamos pensar dessa maneira. Sua temperatura fica mais elevada mais rapidamente. Ela absorve esse calor e aumenta a sua temperatura mais. Consequentemente, quando ele esquenta, ele vai esquentar, obviamente, a coluna de ar que está logo acima da areia. Ou seja, vai esquentar esse ar que está aqui, nas proximidades da areia. Quando a gente esquenta um material, a gente acaba mudando a sua densidade. O material ele acaba ficando menos denso, certo? A sua densidade cai, certo? Com o aumento do grau de agitação molecular. Então, essa coluna de ar que fica aqui na areia, com uma densidade menor, qual que é a característica dele? Subir. Quem nunca viu um balão? O balão a gente não coloca ar quente, daí não consegue subir? É porque o ar acaba ficando menos denso e ele tem a característica de subir. É mais ou menos a mesma coisa. A areia transfere calor para a coluna de ar que está aqui em cima, consequentemente essa coluna de ar o que vai fazer? Vai subir. Ao subir a gente cria o que a gente chama de uma zona de baixa pressão, fazendo com que o ar frio que estava em cima do mar, aquele ar frio venha aqui para onde nós estamos aqui na areia. Então o que eu tenho, que a gente chama esse movimento, esse deslocamento de matéria mediante a variação de temperatura por alterar densidade, nós chamamos de convecção. É um processo de propagação de calor, certo? Então, graças a esse processo de propagação, nós temos sempre vento na praia. Apesar do calor ser muito intenso, certo? Mas a gente sente frescor porque nós temos sempre vento e vento frio. Vento é uma temperatura mais baixa, porque ele está ali, ó, onde está o mar, onde ele não recebe, o mar não consegue esquentar tanto por conta da característica da água, que tem um calor específico menor, certo? Então, aqui na areia esquenta a coluna de ar sobe, vem o ar, vento geladinho do mar e vem para cá, e isso fica circulando, né? Porque daí vem aquele ar frio do mar, vai esquentar novamente com o calor da areia, sobe e vem mais ar frio do mar. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de correntes de convecção, que é um fenômeno que explica, sempre temos ventos aqui, certo? Então, se você estiver numa praia, lembra daquilo que eu falei, foca no conceito, tenta entender fisicamente o que acontece. E é por isso que nós temos sempre vento, por isso que a temperatura parece sempre a sensação térmica acaba sendo um pouquinho mais aliviada.
acontece nas praias, nos litorais. Beleza? Então agora você aprendeu um pouquinho sobre uma das formas de propagação de calor, que nós temos 3, mas eu expliquei para vocês aqui convecção. Beleza? Aquele abraço e curte a paisagem aí.